RFI, a rádio do mundo. E tempo agora para ouvir o magazine Artes preparado por Karina Branco. Artes. Uma viagem ao passado com sons e imagens do presente. A artista moçambicana Eurídice Zaituna Kala expõe na Galeria Le Salon H, em Paris, uma mostra que reúne fotografias, esculturas, vídeo e instalações sonoras para devolver à história uma história esquecida pelos arquivos oficiais. Trata-se do naufrágio do São José Paquete da África, em 1794, um navio negreiro que transportava 400 escravos moçambicanos a caminho de São Luís do Maranhão, no Brasil. Esta exposição trata de uma maneira estética de um trabalho de pesquisa sobre o navio que se chama São José Paquete da África, que partiu da ilha de Moçambique em 1794 com escravos moçambicanos que naufragou na costa do Cabo, na África do Sul. 200 escravos desaparecidos, mortos, e 200 escravos que foram recuperados, levados para o Cabo ou continuaram a viagem até o Maranhão, no Brasil. Esta exposição trata essa história desse navio, mas também trata a história da escravidão a partir do Oceano Índico de Moçambique. E como é que conta a história? Porque temos diferentes formatos. Vamos fazer uma pequena visita guiada. Eu comecei a visita guiada aqui nas imagens, nas Polaroids, porque foram as primeiras imagens que eu fiz para o projeto, mas também as primeiras intuições. No espaço vou encontrar imagens entre Polaroids, uma das primeiras Polaroids que eu fiz em Lisboa, no Tejo, em 2015. Vou encontrar algumas esculturas e também trabalho feito em vidro. Sempre com o mar muito presente. Sempre com o mar muito presente, porque são essas as paisagens que fui encontrando e que fui fotografando nesse espaço de pesquisa, porque o que me interessava era olhar para este navio como um navio que estivesse, um corpo que estivesse no mar. Então, o mar é um elemento importante para contar esta história. Tem esta escultura que é uma referência aos brados Os carimbos em ferro, são brados de ferro que eram cravados os escravos quando chegavam no Brasil ou na colônia dos países, ou São Domingo. Os escravos que vinham de Moçambique iam muito a São Domingo, no Haiti, ao São Luís do Maranhão, até os Estados Unidos. Então eram viagens super longas. Queria trazer esse tipo de referências, que fazem referências a um certo nível de violência, que não tínhamos essa sensibilidade de reconhecer que se passou no Oceano Índico. E que traz esse lado ainda mais físico, porque não é só a violência psicológica que está presente em toda a exposição, mas aí faz-nos de facto sentir na pele essa violência. Claro, na pele é muito importante porque, por exemplo, esta imagem faz um jogo entre uma imagem museológica, mas que esse som que sai remete lá ao tempo de hoje, porque a imagem é viva. Para mim, essa ideia de tecido, da pele, é super importante, porque o esqueleto existe, então começa a criar a parte palpável do corpo. Por exemplo, a pequena escultura, o vaso, ela é justo colada para aquilo que chamamos a pele da água. Essas referências ao corpo humano são todas na exposição e que fazem eco a esses corpos que morreram durante essa trajetória. Além desta história da escravatura, a exposição questiona a mecânica da memória e a questão dos arquivos. Porquê? Os arquivos foram todas essas imagens que eu colecionei durante 7 anos de pesquisas, que é uma coleção de imagens privadas, mas que para mim começam a criar rastros de uma história do navio que em Moçambique não há o registro oficial e que eu possa introduzir ao povo moçambicano esta história de uma perspectiva de origem moçambicana, de uma certa forma. Ou seja, devolver aos moçambicanos o que é dos moçambicanos. Exatamente. E trabalhando a partir desses arquivos, essas imagens que eu colecionei, que eu fiz,
explorando a ideia dos arquivos como um espaço de reflexão, para criar narrativas complementares e um espaço para a correção dessas violências que a história foi fazendo, sem contar a parte da vítima, dessa identidade, de como criar novas reflexões numa história que aconteceu, mas como intervir nessas histórias a partir de arquivos verídicos ou arquivos pessoais. Até porque você, nos textos da apresentação, da exposição e da sua pesquisa, diz: através desta viagem eu ia tornar-me arquivo. Portanto, não é só documentar ou reinterpretar a história, também é encarnar essa história, até porque você é moçambicana. Absolutamente. O primeiro ato, a primeira intuição era de encarnar essa trajetória, encarnar esse navio, encarnar mesmo as pessoas que estiveram dentro desse navio, para poder contar uma história que possa também complementar esses arquivos, essa história central que existem sobre esse navio. Dar o poder ao corpo, dar o poder aos indivíduos com as suas subjetividades, recontarem as histórias a partir deles mesmos, a partir de eu mesma. É por isso que também usa depois, por exemplo, o som do mar, tendo em conta que os escravos estavam na parte de baixo do navio e que não viam nada, só ouviam. Exatamente. O som começa a criar cartografias. O som como um espaço de cartografias. As pessoas não se lembrariam concretamente de onde estiveram, mas a partir desses pequenos indícios sonoros podemos começar a completar uma viagem. Porque imaginem, essas pessoas partiram sem saber aonde iam, sem saber porquê iam, e dando esses pequenos indícios de imagens, de paisagens, de som, do mar, tento criar toda uma cartografia dessa viagem a partir desses pequenos gestos que eu fui fazendo na exposição. Ou seja, é também uma história de violência, uma violência que persiste até hoje, incluindo em Moçambique, onde ainda temos guerra no norte do país, em Cabo Delgado, também ecoa com o presente. Claro, quando eu fui para o norte de Moçambique e para fazer a pesquisa, foi também um momento tenso. Em Nampula haviam insurgências militares, guerra civil, mas era uma guerra que faz eco com a época colonial, que faz época com uma história de imperialismo português e que demonstra que o povo moçambicano ainda não ganhou uma certa soberanidade para sair dessas guerras. É importante para artistas, para pensadores, para escritoras, de pensarem, criar espaços políticos entre as peças que apresentamos e como essas peças podem ter um eco nas histórias de um país que é fragilizado a cada vez, que tenta criar uma existência. Tem sempre uma necessidade de criar objetos e aspectos que sejam importantes para esse país, porque meu país de origem, mas também um país de reflexão, um espaço de continuidade, de inspiração para mim. As palavras da artista moçambicana Eurídice Zaituna Cala, em exposição na Galeria Le Salon H, em Paris, até 26 de março.